Estamos de volta com mais um episódio do Constantemente Variado, esse podcast que a gente trata sobre a indústria do fitness, do mundo do CrossFit, o mundo de competições, tudo que envolve a prática, o ensino, a ciência, a arte do treinamento mais puxado por CrossFit, mas a gente, como o próprio nome do podcast já fala, a gente não se restringe a falar de um tema só. Então esse é o seu podcast semanal, a sua dose semanal de ciência e arte do fitness. Hoje eu vou fazer um episódio solo, a primeira vez que eu vou fazer um episódio sozinho. Confesso que é até um pouco estranho fazer isso, mas o Léo teve alguns compromissos, né? Tinha alguns compromissos esse final de semana, as aulas de pós-graduação, e não pôde participar comigo. E para não quebrar a rotina, para não quebrar essa sequência de episódios que a gente quer entregar semanalmente, eu resolvi fazer esse episódio sozinho. Já numa forma mais simples, né? Tô me gravando aqui mesmo com a câmera. Hoje não tem o outro Léo, que é o videomaker, mas tudo em função de dar continuidade a esse projeto e não deixar ele morrer. Eu pedi a vocês que fizessem algumas perguntas para que eu respondesse hoje em vídeo, conseguisse entrar mais a fundo e detalhar mais sobre cada tema que vocês sugeriram. Então tem algumas perguntas aqui para responder, e em cada pergunta dessa eu vou tentar ser o mais específico possível. Acontece que quando eu abro a caixinha de perguntas no Instagram, o que acontece muitas vezes é que, devido ao limite de caracteres, devido até mesmo à natureza da rede social, eu não consigo responder as perguntas com uma profundidade que elas muitas vezes merecem. E aqui, né, nesse espaço do podcast, também no YouTube, eu consigo responder com muito mais profundidade as questões, as perguntas que aparecem na caixinha de perguntas do Instagram. Então, se você ainda não conhece esse podcast, nosso podcast semanal, uma dose de fitness para vocês semanalmente, a gente já está no Spotify, a gente já está no Apple Podcasts, e também esse episódio vai para o YouTube com o formato de vídeo para o YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso episódio número 3, perguntas e respostas. Bom, antes, peço até perdão que antes um pouco da gente começar o episódio de fato das perguntas e respostas, eu quero falar um pouco sobre o Open. O Open está acontecendo, a gente está no meio das semanas de Open, a gente está na segunda semana, segundo workout, e a gente vai para só mais uma prova, nessa primeira fase do Open, depois a gente vai para as quartas finais, semifinais e o CrossFit Games. Então, algumas coisas eu observei nessas primeiras provas, né, e eu queria compartilhar com vocês. Ano passado a gente conseguiu a classificação. Quando eu falo a gente, eu falo o time Dark Horse Performance, né, Caserna Dark Horse, do qual eu sou head coach da Dark Horse Performance. A gente conseguiu a nossa classificação para a Copa Sul, que é a fase semifinal do Open, do CrossFit Games, em times. E olhando para o ano passado e comparando com esse ano, algumas coisas interessantes saltam aos olhos. Primeiro que muito mais times participando nesse ano. Provavelmente aí a gente tem mais do que o dobro de times no ano passado. No ano passado a gente tinha 50 e alguma coisa na primeira fase, e nesse ano já são mais de 110 participantes. Eu não tenho um número exato aqui, eu acredito que são 118. Então, o dobro de times nessa primeira fase. Da primeira para a segunda fase, então do Open para as quartas de finais, apenas classificam-se 50. 50 vão para a segunda fase, depois classificam-se 20 para a Copa Sul. E uma coisa interessante de notar é que uma das razões, pelo menos que eu acredito que isso está acontecendo, é porque as pessoas viram no ano passado em que o caminho mais curto, se é que existe algum caminho curto, mas talvez o caminho mais curto para chegar ao CrossFit Games seja através de times. Individual, a chance é baixíssima, mesmo para atletas excepcionais, atletas que já estão aí no cenário nacional nos últimos 10 anos, atletas que sempre batem na trave na classificação para o CrossFit Games, e, querendo ou não, ficou mais acessível depois das últimas atualizações da CrossFit em relação às divisões das regiões, às divisões das vagas. Antes, a América Latina ela tinha que disputar a vaga com o sudoeste dos Estados Unidos. A região central, na verdade, o sudeste dos Estados Unidos. Era muito difícil conseguir uma vaga antes.
Agora está mais acessível, né? Então, agora a América do Sul garante 2 vagas. Separou, não é nem mais a América Latina. Então o México se vira lá com as vagas com os Estados Unidos. E aí ficou a vaga para a América do Sul, 2 vagas para a América do Sul. Apesar de que esses atletas muito bons, eles ainda não conseguem brigar de igual para igual com atletas como Malheiros, Agustin Riquelme, talvez. Enquanto que em times, eles têm mais chance de fazer isso acontecer. Então, esses atletas muito bons acabaram formando times. Então, a gente tem muito mais times esse ano. E no ano passado, quem pôde acompanhar no ano passado viu que o nível do time na América do Sul é bem baixo em relação ao nível de times no resto do mundo. E ainda teve o problema do doping. Então você teve equipes que tiveram a oportunidade de ir para o Games e não estavam necessariamente qualificadas para isso. Mas devido ao problema de doping das equipes que estavam acima no leaderboard, garantiram a classificação. Então as pessoas viram que, olha, talvez esse aqui seja o caminho mais fácil, né? O mais curto, menos difícil para chegar no Games. Então mais mais atletas estão apostando na versão de times. Então a gente tem aí mais de 100 times inscritos. O segundo ponto é que é a primeira vez que as provas não estão sendo elaboradas diretamente pelo Dave Castro. O ano passado, apesar do Dave Castro já ter saído dessa parte de organização do CrossFit Games, ele ainda permanece na CrossFit, mas com cargos que são mais voltados à relação com os boxes, relação com os afiliados. Ainda foram utilizadas as provas que ele montou na primeira fase do Open no ano passado. Então aquelas 3 primeiras provas do ano passado, o 21, o 22.1, .2, .3, foram provas que foram aproveitadas ainda da mente do Dave Castro. Das quartas de finais em diante, aí sim houve já um mix, né? A CrossFit começou a montar algumas. Nas semifinais houve a divisão entre a CrossFit montava 2 e cada competição era responsável por montar as outras provas. O que também gerou uma assimetria no nível de exigência dos testes. Algumas regiões do mundo tinham testes mais difíceis do que outras regiões do mundo. E aí esse ano, a primeira vez que o Bozeman está montando as provas do Open. Gostei bastante das 2 primeiras provas do Open. Realmente são bons testes. E a CrossFit vai montar agora todos os workouts das quartas, das semifinais do Games. Então não haverá mais a possibilidade de um terceiro montar o workout. Por exemplo, no ano passado, a organização da Copa Sul montou os workouts, apenas 2 workouts foram montados pela CrossFit. Os outros 4 workouts foram montados pela organização da Copa Sul, pela organização do Syndicate Crown, enfim, todos os outros campeonatos que aconteceram ao redor do mundo. Nesse ano a CrossFit volta a monopolizar toda a montagem do workouts. Eu particularmente acho mais justo, acho que quanto mais uniforme serem as decisões, quanto mais unificado forem regras, níveis de exigência de testes, movimentos, mais justo o esporte se torna. Então, uma das características de esporte ao redor do mundo, inclusive para ser esporte olímpico, uma das exigências é que a mesma regra seja aplicada em todos os locais do mundo. O que vale aqui, vale nos Estados Unidos, vale na Tailândia, vale no Japão. Não pode haver testes e níveis de cobranças diferentes. Eu particularmente gosto dessa medida. Bom, vamos lá. De tudo isso, vamos para as nossas perguntas e respostas. Deixa eu abrir aqui rapidinho as primeiras perguntas de hoje. Vamos por ordem aqui. Bom, aquela pergunta que você falou que queria responder vai ficar para o podcast. O Carlos Eduardo pergunta. O Carlos Eduardo me fez uma pergunta muito interessante durante a semana. E eu falei para ele que essa resposta merecia uma abordagem mais ampla, né? Mais incisiva, mais profunda do que simplesmente responder com alguns caracteres lá pelo Instagram. Então, vamos lá. A pergunta que o Carlos Eduardo tinha feito é que ele, pelo que eu entendi, ele quer montar os próprios treinos, quer começar a montar os próprios treinos, e ele queria saber por onde ele deve começar o estudo do treinamento físico, né? Será por artigos
Ou será melhor começar pelos livros? Ou por onde é que ele deve começar a ler sobre periodização e programação do treinamento físico? Essa pergunta é muito boa porque eu acredito que ela é muito pertinente. A maioria dos treinadores iniciantes tem essa questão de onde eu vou buscar conhecimento, onde eu vou conseguir ter acesso aos segredos do treinamento físico. E eu remeto essa pergunta aos tempos quando eu comecei, mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a montar meus programas de treino. E eu sempre fui muito curioso em relação a onde é que eu posso aprender. Então eu gostei muito dessa pergunta do Carlos e por isso que eu quero dar uma atenção especial para ela agora. Então vamos lá. Por onde eu devo começar a procurar materiais para montar os meus próprios treinos, para aprender sobre programação, sobre periodização? Se você está vendo aqui esse vídeo pelo YouTube, você vai observar que aqui nas minhas costas tem uma prateleira, duas, três, quatro, tem bastantes livros ali, e aqui não é nem a metade dos livros que tem aqui no escritório. Eu sempre, desde o começo, eu aprendi a estudar por aquilo que os outros treinadores escreviam, tá? Não que isso seja certo ou que isso seja errado. Foi apenas a forma como eu encontrei de conseguir assimilar e ter menos distância da teoria para a prática. Quando a gente aprende o que está nos livros, né, o que foi escrito há 50 anos atrás, como os materiais de Verkhoshansky, Matveev, os materiais da literatura soviética, muito do que foi escrito ali foi escrito há 50 anos, mais de 50 anos atrás. E o contexto era diferente do contexto atual do esporte. Então, começa a haver um gap, né? Começa a haver uma distância muito grande entre a teoria e a prática. O mesmo acontece também com estudos científicos, né? Você começa a ler estudos científicos e você começa a perceber que a maioria do tempo de duração dos estudos, eles não passam ali de 12 semanas. Muito raro um estudo ultrapassa a barreira de 12 semanas. É difícil, não é fácil. É difícil controlar todas as variáveis que você quer observar e testar por um período de 30 semanas. É difícil fazer estudos controlando dieta, controlando sono, tentando eliminar todos esses fatores de confusão para ver se uma abordagem de periodização é mais efetiva do que a outra. Por exemplo, para ver se a periodização ondulatória é mais efetiva do que a periodização em blocos para determinada qualidade física. E aí você tem que eliminar todos os fatores de confusão, são aqueles fatores que podem influenciar no resultado. Imagina fazer isso por 30 semanas. Imagina fazer isso por 30 semanas com 100 pessoas. É muito difícil. Então você vai ver a maioria dos artigos, eles falam de abordagens ou intervenções de 8, 10, 12 semanas, 16 semanas quando é muito. E não é que não seja útil, pelo contrário, é muito útil. Só que você tem que ter cuidado com essa abordagem, porque quando você tem um estudo que observou que certa intervenção deu aquele resultado em 12 semanas, é difícil você conseguir extrapolar isso para um ano de treinamento, para 2 anos de treinamento, para 30 semanas de treinamento. Então, os artigos científicos são um ótimo ponto de partida. Eu realmente recomendo que você leia, que você aprenda a analisar, que você aprenda a interpretar os dados e tire dali aquilo que for mais apropriado para a sua prática no dia a dia, mas tenha em mente que cuidado com a extrapolação de que algo que funcionou numa intervenção de 12 semanas pode não ter o mesmo efeito numa intervenção de 30 semanas. Então, eu comecei a observar que a forma mais eficiente de eu diminuir a distância entre a teoria e a prática seria observar e ler e aprender o que é que os treinadores ao redor do mundo estão fazendo. O que é que os caras que treinam os melhores atletas do mundo estão fazendo? Como é que eles montam o programa? O que é que eles fazem na semana 1? O que é que eles escolhem de método depois de 4 semanas? Como é que eles desenvolvem força? Como é que eles desenvolvem sistemas energéticos? Como é que eles melhoram o cardio dos atletas? Em tempo real. Entenda que eu não estava estudando a teoria, eu não estava lendo sobre as abordagens e as escolas de treinamento físico. Eu estava lendo sobre exatamente o que aquele cara estava fazendo naquela semana. Percebe a diferença de conteúdo? Não é melhor nem pior, mas me parecia ser mais adequado para aquilo que eu estava precisando naquele momento. Então eu comecei a conhecer caras como Charles Poliquin, Christian Thibaudeau, Joey DeFranco.
São caras que são treinadores, os melhores treinadores do mundo, e que falavam sobre o que eles estavam fazendo, faziam vídeos sobre o que eles estavam fazendo, escreviam sobre o que eles estavam fazendo. Eu, no meu começo, eu lia muito blogs. Lia muito blogs desses caras. O que eles estão fazendo? Eles escreviam, eles davam esse material gratuito. É claro que eles tinham os cursos pagos também, mas tinha muita coisa gratuita na internet. Era inglês, então era sempre um desafio de pegar um artigo e traduzir, colocar no Google Tradutor e ir levando palavra por palavra até se acostumar com aquela linguagem, com aquela leitura. Então, nos meus primeiros momentos, como aprendendo a montar programas de treino, eu primeiro fui ver o que é que os caras estavam fazendo. Eu fiz quase que um processo reverso. Eu fui ver o que estava acontecendo agora no mundo para depois olhar a teoria por trás disso. Então, foi nesse período que eu conheci esses treinadores. Treinadores, a maioria deles que trabalhavam com futebol americano, já que no meio do CrossFit pouca gente falava sobre o que estava fazendo. Pouca gente falava abertamente de que eu utilizei isso aqui e meu resultado foi esse. Ou eu utilizei aquele método e o resultado não foi tão bom, então agora eu estou mudando para esse. Pouca gente falava sobre isso. O ano era 2012, 2013, então 2011 você não tinha muito debate sobre o CrossFit em si, mas você tinha debates sobre força, sobre endurance, sobre cardio, sobre potência aeróbica, não dentro do CrossFit, mas fora. Então eu recomendo você que veja o que os outros treinadores estão fazendo, converse com outros treinadores. Eu acho que essa é a forma mais rápida de você ter os seus primeiros insights para montar os seus programas. Isso tudo é apenas o início, é o start, é o seu ponto de partida. Você vai buscar essas informações e elas vão servir como um início, é aquele primeiro molde do programa, e a partir daí você vai ter que vai buscar na literatura, aí sim, nos artigos científicos, vai buscar aqui nos livros, caminhos possíveis a serem tomados a partir daquele ponto inicial que você teve. E o mais importante, ter feedbacks das pessoas que estão fazendo o seu programa. É importante saber como é que ele está se sentindo, se ele conseguiu realizar a tarefa proposta, ver os seus atletas ou seus alunos fazendo. No teu caso, eu sei que você vai montar em você mesmo, para você mesmo, então vai ficar mais fácil você se dar o feedback, saber se aquilo está funcionando ou não. Então, o meu caminho que eu recomendo seria ler, escutar, conversar com outros treinadores, aqueles que estão no campo de batalha, que estão programando o treino toda semana. A partir daí, inserir informações que vêm dos livros e dos artigos. Eu acho que o Carlos também pediu indicações de livros, né? Então a minha indicação de livro aqui vai ser The Black Book of Training Wisdom. The Black Book of the Training Wisdom. Esse livro só tem em inglês, você acha ele no Amazon, a versão Kindle, você deve gastar aí talvez 40 ou 50 reais. É um livro sobre princípios do treinamento físico. Fica muito fácil prescrever treino depois que você entende os princípios do treinamento físico. Tá? Outro livro, esse já é um pouquinho mais... A leitura dele já é mais difícil, já é mais densa. Não sei se é mais adequado para quem está começando agora. Mas eu vou indicar, mesmo assim, é o livro do Laden. Está ali na minha estante. Strength Training Manual, The Agile Periodization Approach. O autor se chama Mladen Jovanovic. Laden se escreve M-L, né? Mladen Jovanovic. É uma abordagem sobre treinamento de força riquíssima, mas é um texto, é um livro muito mais denso, muito mais cheio de conceitos, de filosofia. É um pouco mais difícil para quem está iniciando. Então, para quem está começando agora, The Black Book of Training Wisdom. Esse livro você tem que ler, reler, ler novamente, e você vai, cada vez que você lê-lo, você vai ter um insight diferente, você vai perceber coisas que você não percebeu da primeira vez. Não é um livro grande, ele deve ter mais ou menos umas 200 páginas. E hoje está muito mais fácil, né, ter acesso à literatura em inglês, porque no próprio Kindle você consegue selecionar o texto e traduzir na mesma hora. Então fica super acessível. Então essa é a minha dica para você, Carlos. Converse com os treinadores, veja o que outros treinadores estão fazendo, escute outros treinadores, pessoas que estão fazendo isso na prática agora. E aí, em cima disso, você acrescenta livros e artigos científicos. Fechou? Vamos lá para mais uma. Cleiton Nunes. Bruno, fez as provas do Open até agora? Quais os resultados? Cara, vou te confessar que a minha vida de atleta já acabou. Já me aposentei cedo.
difícil na rotina que eu tenho hoje me comprometer à performance. Eu gosto, eu treino, né? Eu treino ali todos os dias, mas eu não me cobro mais como antes, uma performance X. Eu simplesmente gosto de treinar e não cabe na minha rotina hoje esse nível de exigência que demanda ser um atleta, né? Então, assim, eu fiz só uma prova, eu fiz agora o 23.2, só a parte A, não fiz nem a parte B. Só para sentir mais ou menos e dar um feedback para os atletas. Eu agora tô correndo, né? Tô treinando para minha maratona, então era um workout que para mim não tinha tanto ponto de fricção, já que era fazer burp e correr praticamente. Então, o pull-up era a parte menos ruim do workout, já que você podia saltar. Então, eu fiz esse workout. Se eu não me engano, eu finalizei a série de... Eu entrei nos burpees de 25. Foi isso? Foi. Acho que eu entrei... Eu não finalizei os burpees de 25. Fiquei ali no finalzinho dos burpees de 25. Não lembro agora, cara. Eu não sei se eu lembro, se eu finalizei, comecei as corridas. Foi alguma coisa... Eu não cheguei no burpee de 30. Pronto, eu não cheguei no burpee de 30. Mas eu fiz só para dar um feedback para os atletas. Então, nada de demais. Terceira pergunta. Nath Campos. O que define um atleta completo para você? O que define um atleta completo para você? O atleta de CrossFit, eu vou assumir que estamos falando de um atleta de CrossFit, né? Porque se eu for falar de atletas de outras modalidades, talvez eu tenha que tocar em nuances que eu nem tenha tanto conhecimento. Eu trabalho com atletas hoje de CrossFit, com atletas de beach tennis e com atletas de triatlon. Mas falando de CrossFit, que eu acredito que é o interesse da maioria, da maior parte da minha audiência, eu diria que o atleta de CrossFit completo, ele precisa ter alguns parâmetros bem desenvolvidos. E quais parâmetros são esses? A primeira coisa é a mental. Talvez não seja a primeira coisa que a gente observe no atleta de ponta, né? No atleta elite nacional ou no atleta elite mundial. Claro que a primeira coisa que saltam aos olhos é a performance no clean, é quanto ele faz de snatch, é como ele consegue fazer aquele tempo na Fran. Olha o físico do cara, olha como ela consegue fazer ring muscle up. Mas a primeira coisa que eu vejo hoje, que é um pré-requisito, né, é ter uma capacidade mental forte. É claro que isso também é moldado com a prática, né? Quanto mais você pratica e se expõe àqueles estímulos, mais forte fica a sua cabeça, fica o seu mental. Agora, eu não conheço nenhum atleta de CrossFit de elite que não seja forte mentalmente. O que é que eu quero dizer com forte mentalmente? É pessoas que conseguem tolerar um alto nível de desconforto. São pessoas que no ápice do desconforto físico, elas continuam trabalhando, elas continuam no workout, elas continuam naquele mesmo ritmo. Elas não evitam o desconforto, porque eu não sei se você já teve a sensação de que quando o workout está ficando muito desconfortável, você começa a dar uma freada. Você deliberadamente não entra naquela zona de esforço máximo. Não é para todo mundo isso. Talvez isso seja normal. Talvez isso seja normal. Talvez o atleta de CrossFit de elite ele não seja normal nesse sentido. Talvez ele tenha uma chavezinha virada na cabeça em que uma vez ele busca o desconforto, ele quer o desconforto. Uma vez que ele esteja lá naquele desconforto, a frequência com 180 batimentos, muito suado, a mão sangrando, afogado porque o cardio está muito alto e ele ainda continua. Então eu acho que esse é o primeiro grande pré-requisito para ser um atleta de elite no CrossFit hoje, porque o CrossFit é um esporte que exige, demanda um alto nível de desconforto. Eu conheço poucos esportes que exigem do atleta o nível de desconforto que o CrossFit exige. É um desconforto muito grande. Claro, existem outros esportes, né? Eu poderia falar do triatlon, mas é um desconforto diferente. No Ironman ele é um desconforto diferente. Há muito tempo fazendo atividade. Mas o CrossFit ele tem uma exigência física e mental muito forte. Então o atleta tem que estar preparado para isso. Muitas vezes eu vejo que o atleta tem talento, tem força, tem um bom cardio, mas ele não se coloca deliberadamente nas situações desconfortáveis. Às vezes ele busca o conforto e isso acaba minando o progresso dele. Ele consegue se destacar ainda em certos níveis, né, em certos cenários, mas para chegar na elite nacional hoje, 2023,
Não sei se é possível chegar lá sem força mental. Segundo ponto é que o atleta de CrossFit ele precisa ser equilibrado. E quando eu falo equilibrado é que, olha o que eu observo hoje na performance dos atletas de elite. Eu percebo que as mulheres elite mundial, elas têm as cargas, squat clean, snatch, front squat, back squat, deadlift, as cargas dos meus melhores atletas homens. É claro que eu tenho alguns atletas homens que são estupidamente fortes. Tem um atleta que tem 230, quase 240 de back squat. É um cara que tem quase 180 de clean. Ele é fora da curva até mesmo para os homens, mas os meus atletas de nível elite nacional, as atletas mulheres do nível elite mundial têm praticamente as cargas dos caras dos meus atletas de nível nacional masculino. E elas têm um cardio muito parecido com o deles. Então são atletas que são equilibrados porque são muito fortes e ao mesmo tempo são tem um endurance muito avantajado. Então é aquele cara que consegue correr 5 km em menos de 20 minutos e no mesmo dia consegue fazer 160 kg de squat clean, 170 kg de squat clean. É o cara que consegue fazer 2 km de remo em 6 minutos e 10, 6 minutos e 15 e consegue também fazer um snatch com 120 kg. Porque é muito comum você encontrar pessoas que estão num extremo ou outro do espectro. Imagina um espectro em que de um lado você tem força muito alta e do outro você tem endurance muito bom ou ginástico muito bom. A maioria das pessoas elas estão ou um pouco inclinadas para um lado, o lado da força, são aqueles caras muito fortes, mas a maioria das vezes também muito pesados, que prejudica o desempenho deles em outros aspectos, né, do CrossFit, como suspensões, corrida, subida de corda, cardio. E você tem as pessoas que estão um pouco mais para o outro lado do espectro. Então são pessoas que têm um bom cardio, que têm bons ginásticos, são geralmente pessoas mais leves, mais baixas, que têm facilidade na suspensão, já que o peso do próprio corpo é muito baixo. E aí, por ela ser muito leve e ter facilidade nos ginásticos, no cardio, ela acaba que sofre nos exercícios que demandam força. Thruster, deadlift, snatch, sempre tira ela da jogada. O atleta de CrossFit ideal é aquele que está no meio desse espectro. Ele tem boa força e bom cardio, bom ginástica. Não é fácil porque exige primeiro proporções antropométricas ideais. Você percebe que os atletas de CrossFit, os elite, eles geralmente têm aquela antropometria característica. O que seria isso? Altura característica, peso característico. Né? É claro que tem os outliers, são os caras que estão nos extremos. Por exemplo, o Fikolski é um cara de 1,90m m, deve pesar quase 100 kg. E ainda assim é um elite nacional, elite mundial, já quase foi campeão no Games. Foi pódio. Aí você tem do outro lado atletas como Josh Bridges, já é mais baixo do que o normal, mais leve do que o normal, mas conseguiu durante muito tempo ser um cara competitivo mundialmente. Mas os top atletas são aqueles que têm uma antropometria muito similar. Então, você está falando ali do Fraser, estou falando do Rich Froning, estou falando até do próprio Malheiros. Eles não são tão altos, geralmente são caras com de 1,70 m a 1,80 m de altura. Deve pesar ali os seus 77 a 85 quilos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eles têm essa antropometria que o esporte exige. Né? O esporte está se desenvolvendo ao ponto de começar a ser... Todo esporte ele é excludente. Né? Ele exclui, ele acaba favorecendo quem tem um biotipo mais característico daquele esporte. É assim com a natação, é assim com a ginástica artística. Pessoas altas na ginástica artística não têm vez a nível nacional. Pessoas baixas no basquete não tem muita vez a nível nacional. E o CrossFit também ele tem a sua característica ali, antropométrica ideal, que está ficando cada vez mais exigente à medida que o esporte vai evoluindo. Então, capacidade de tolerar o desconforto, isso dificilmente é ensinado, tá?
Dificilmente você, como treinador, vai conseguir ensinar para o seu atleta que ele vai tolerar mais desconforto. Você pode expor ele a mais situações de desconforto, mas você não pode ensinar que ele vai tolerar isso, que ele vai ter a capacidade, a força mental de superar essa barreira. Raramente você consegue ensinar isso. 2. Características antropométricas favoráveis em um atleta equilibrado, ou seja, aquele atleta que ele não é o melhor, ele não é o mais forte, mas ele também não fica nas últimas posições numa prova de força. Ele não é o atleta que tem os 5 km de corrida mais rápido, mas ele também não fica no meio da tabela quando tem uma prova de corrida. Ele é o atleta que não teve um background na natação no colégio e é aquele atleta que ganha provas de natação, mas ele também não é um atleta que fica em último. Olha só, CrossFit é um esporte em que você paga pelas suas deficiências e paga muito caro por isso. A sua maior deficiência geralmente é aquilo que vai te tirar do campeonato, é aquilo que vai te tirar da briga pelo título, é aquilo que vai te tirar da classificação para um semifinal do CrossFit Games, é aquilo que vai te tirar de se classificar para o TCB presencial. Por quê? Porque são tantos movimentos a serem dominados, são tantas coisas que você tem que ser minimamente bom, que eventualmente tem alguma coisa que você não é. Que por uma característica de um tornozelo que você já torceu várias vezes, você não tem a mobilidade necessária para fazer o pistol. Ou por questões estruturais do tamanho e do comprimento do seu fêmur em relação ao seu tronco, você não consegue fazer um squat snatch eficiente. É isso, é tudo bem. Mas você acaba que vai pagar o preço disso na hora que cair um squat snatch numa prova. Você vai pagar o preço disso quando cair prova com pistol. Então não adianta, o CrossFit competitivo não é sobre quantas provas você ganhou. O CrossFit competitivo é sobre qual prova você ficou nas últimas posições. Ficar nas últimas posições em uma prova tem muito mais peso do que ficar top 5 ou top 3 em outras provas. Atleta que ganha campeonato geralmente não é um atleta que ganha todas as provas. É um atleta que ganha 1 ou 2 provas e fica ali no top 10 em todas. Justin Medeiros é o exemplo clássico disso. Ele raramente ganha uma prova, mas ele fica top 5 em todas. Raramente ele sai do top 5. Às vezes ele dá uma esticada no top 7, vai para oitavo, mas é muito difícil. Depois de 13, 14 provas, ele só não ficou top 10 em uma. Então é isso que faz dele um campeão. Porque, por exemplo, olha o Patrick Vellner, o oposto. Não é que é o oposto, mas o Vellner, é muito claro isso. O Vellner, ele sempre fica ali top 5, top 3, ele ganha algumas provas, mas sempre tem uma prova que leva ele para a 30ª posição, para a 33ª posição. Então, ele não conseguiu ganhar um CrossFit Games ainda, porque sempre tem uma prova que tira ele da disputa real pelo título, que leva ele lá para a 30ª posição. Isso não pode acontecer. Então, o atleta de CrossFit ele não pode ter um ponto muito fraco. Ele tem que trabalhar as suas fraquezas. E parece redundante falar isso, mas olha só o Fraser, olha só o Froning. Lembra do Froning quando ele perdeu na última prova o CrossFit Games porque ele não sabia subir corda direito? De repente a corda virou o seu melhor movimento. Ele treinou tanto isso depois porque a fraqueza dele custou um campeonato mundial. E aí ele tomou atitude, ele treinou corda muito, ele desenvolveu uma forma de subir e descer de forma efetiva. É tanto que hoje nós conhecemos a corda do Froning, a subida de corda característica dele. Ele ficou conhecido por ter uma subida de corda muito boa. O mesmo aconteceu com o Fraser. No livro Chasing Excellence, do Ben Bergeron, ele conta a história quando o Fraser... 2013, 2014, ele ficou em uma das últimas posições numa prova de corrida que tinha corrida com obstáculos em zigue-zague. Quando terminou o CrossFit Games, no mês seguinte, ele se matriculou para fazer as aulas de aceleração e de corrida e de velocidade com alunos de uma escola local. Ele se matriculou dentro da preparação física dos alunos de uma escola. Não estou falando de um college, não estou falando de uma universidade, de uma escola secundária nos Estados Unidos. Então ele falava que era engraçado ele fazer os drills de velocidade, de mudança de direção com uns moleques de 14, 15 anos.
E ele assumiu que isso era uma fraqueza e que ele tinha que fazer alguma coisa a respeito disso. Ou ele assumia que era uma fraqueza e tentava mudar, ou ele assumia que era uma fraqueza e simplesmente focava nos pontos fortes. E essa fraqueza iria ser exigida novamente. Eu não sei se diretamente por conta disso ou não, mas o fato é que depois disso, até as provas de corrida ele começou a ganhar. Frazier ganhou prova de 7 km, ganhou provas de 10, ganhou provas de corrida no deserto, em Dubai. As provas de corrida ele ganhava. E era o ponto fraco dele. Então, um atleta de CrossFit tem que ser equilibrado. E, acima de tudo, o terceiro e último ponto para ir para a próxima pergunta. O atleta de CrossFit, ele tem que querer. Ele tem que querer mais do que você, mais do que o colega de treino. Ele tem que ser a pessoa que mais quer. Eu, como treinador, não posso querer mais do que o meu atleta. Tá? Porque quando as coisas ficam difíceis, as coisas vão ficar difíceis. Quando o nível de exigência física e mental ficar altíssimo, quase que insuportável, a única coisa que faz com que ele continue é a vontade dele de ganhar, é a vontade dele de estar lá no Brasileiro, é a vontade dele de estar lá no Mundial. Não é a minha. A minha vontade não pode prevalecer em relação a dele. Então, muitas vezes, quando a coisa aperta, não é julgamento, tá? São fatos. Quando as coisas apertam, às vezes o cara descobre que ele não queria tanto assim. Que ele estava mais ali pelo oba-oba, porque ele gostava de treinar forte com o pessoal. Mas quando a coisa aperta realmente, assim, quando o cara tem que acordar 4h30 da manhã para fazer a primeira refeição, ou quando ele tem que espremer a segunda sessão de treino de remo dele entre 2 aulas de personal, que mal dá tempo ele tomar banho e já tem que começar tudo de novo. Ou quando ele tem que fazer as refeições dele entre uma aula de personal. Eu falo isso porque eu sei que a maioria dos atletas CrossFit são treinadores. Dão aula em boxe ou de personal. Quando ele tem que fazer as refeições dele dentro do carro em 10 minutos, é o tempo entre um aluno sair e o outro chegar. Quando as coisas realmente ficam difíceis, é que você vai ver se o cara quer ou não. E nada de errado se ele não quiser, tá? É difícil mesmo. Eu, por exemplo, não quis. Eu não quis. Eu vi que não é isso que eu quero. Tudo bem, tem pessoas que não, é isso que eu quero. Eu tenho atletas que falam que é isso que eles querem. E eles mostram que é isso que eles querem. E aí é só questão de tempo. Quando você tem todos esses 3 ingredientes, é só uma questão de tempo. Algumas pessoas vão demorar um pouco mais, outras vão demorar um pouco menos. Mas as coisas vão acontecer. Então, para mim, o que define um atleta de sucesso no CrossFit? Capacidade mental forte, ou seja, conseguir tolerar o desconforto. Tem que conseguir tolerar o desconforto. Ser um atleta com características antropométricas favoráveis ao esporte. E 3 são atletas que não possuem pontos muito fracos. É claro que todo mundo tem alguma coisa que não performa tão bem, mas esse não performar tão bem não pode ser o último da tabela, não pode ser o penúltimo ou o antepenúltimo. Tem que ser um atleta equilibrado. Ok, vamos para a próxima. O Coach Fernandes, qual a sua visão sobre metodologia Mayhem e Hard Work Pays Off do Frazier? Essa pergunta é interessantíssima também. É a nossa penúltima pergunta de hoje. E eu vou aqui dar a minha opinião, tá? A Mayhem, é difícil falar que algo não funciona. Não é que não funciona. Olha só, o Froning, ele é um outlier. O que é um outlier? Ele é um cara que vai aparecer um desses a cada 50 anos. É um cara que nasceu pro esporte. Ele entende o esporte como poucas pessoas no mundo entendem, sabe? Ele entende muito sobre pace, ele tem todas as características de um ótimo atleta de CrossFit. Ele começou ali no início do esporte. Ele é um outlier. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente toma como regra as ações dos outliers. Não é porque o Froning é o Froning que tudo que ele faça, ou tudo que ele fala, ou tudo que ele mostre funciona para as outras pessoas. Deixa eu tentar te fazer entender. Não é que você provavelmente tem aquele seu amigo que come doce, lancha biscoito recheado, coxinha, toma refrigerante, se orgulha de comer tudo e não engorda. E o cara tem 7, 8, 9% de gordura, trincado. E ele vai envelhecendo e você vai achando, mas isso é a idade, daqui a pouco ele começa a engordar. E o cara não engorda, e passaram-se 20, 30 anos, ele tem shape sinistro e tem uma alimentação horrível.
Ele é um outlier. Você não pode tomar esse comportamento dele como sendo a regra. Isso é a exceção. E se você toma isso como comportamento dele como regra e tenta reproduzir com outras pessoas, muito provavelmente não vai funcionar, porque você está tentando assumir condutas de um outlier na população comum. Isso não vai acontecer, isso não vai dar bom. Essa analogia eu uso sempre para explicar por que eu acho que o Frone ele tem que ser tratado como um outlier. Nem tudo aquilo que funciona para ele ou funcionou para ele no passado vai funcionar para atletas hoje. Tá? Então, é claro que o Frone tem seus méritos, que a Mayhem tem seus méritos, mas não é a minha programação favorita. O que eu gosto muito na Mayhem, as oportunidades que eu já tive de observar o treino deles, a construção dos workouts são sensacionais. Eles entendem como, eu diria como ninguém, a montar um programa, um WOD, né, que são realmente as coisas que são exigidas na competição. Eles entendem as coisas que são mais exigidas, as que não são, como são exigidas. Isso eles fazem como ninguém. Mas a montagem do programa a médio e longo prazo não é a minha favorita. Não é a minha favorita. Eu acho que ainda se faz muito do que o Frone já fez. Eu não sei se isso consegue ajudar outros atletas como ajudou ele no passado. Teve toda a questão da Hayley Adams. Ela tinha uma deficiência que era muito clara nas provas de carga. E ela conviveu 2, 3 anos com a mesma deficiência. E parecia que as coisas não melhoravam. E aí, lembra do que eu falei anteriormente? Que o seu ponto fraco vai te tirar da briga? Sempre a Hayley Adams estava na disputa por primeiro, segundo, terceiro lugar. O que fazia ela sair do pódio às vezes era a prova de carga. E todo mundo já sabia disso. Eu, Bruno, aqui em Fortaleza, na cidade do Brasil, na América do Sul, um Zé Ninguém. Se eu sei disso, provavelmente eles também sabiam. É difícil imaginar que as pessoas que conviviam com ela diariamente não sabiam disso. É claro que eles sabiam. Agora, qual foi a conduta que tomaram para consertar essa fraqueza? Eu não sei, mas não funcionou. Então o que eu quero dizer é que a Mayhem não é a minha favorita, a programação a médio e longo prazo. Eles têm um esquema de treinar, fazer primeiro um workout, depois faz a parte de força no meio, depois faz um workout no fim. A ideia por trás disso é interessante, né? O que eles falam? A gente treina assim porque na maioria das vezes vai ser exigido na competição que você faça força sob fadiga, que você faça força estando cansado. Logo, a gente vai treinar dessa mesma forma. Faz sentido, existe uma plausibilidade, existe um mecanismo aí, mas é aquela história da especificidade, né? Às vezes a gente tenta deixar tão específico que acaba cometendo erros no caminho. Eu não acho que você deva treinar assim o ano inteiro. Eu acho que existem momentos de fazer isso, claro, existem momentos que você tem que reproduzir o que é exigido no esporte, mas nem de longe você tem que treinar assim o ano inteiro. Dificilmente você vai conseguir desenvolver força em quem precisa treinando dessa forma, tá? Agora, se você olhar o Malheiros, mas o Malheiros treina assim, mas o Malheiros com 14, 15 anos já fazia 130 de clean. O Malheiros é um outlier. O Malheiros é um cara que é forte, absurdamente forte. Ele deve ser cheio de fibras tipo 2 nas coxas, gastrocnêmio, braço. É um cara que tem as características de um esporte de força. Então, fazer o mesmo treino que ele faz não significa que você vai se desenvolver como ele se desenvolveu. Então, o Malheiro se encaixa muito bem na metodologia da Mayhem, talvez, porque ele já é muito forte. Ele não precisa mais desenvolver força. Talvez ele seja o mais forte do mundo na elite nacional, na elite mundial. Então, assim, de tudo isso, a Mayhem não é a minha favorita. A Hard Work Pays Off do Fraser, eu já gosto mais de como os workouts são elaborados, já tive a oportunidade de olhar. É claro que tudo isso estou falando com pouca informação, tá? Eu não passei um ano observando o treino, fazendo e tal. Mas eu gosto bastante da Hard Work Pays Off, apesar de que também acho que o Fraser às vezes tem uma coisa que não... que ele fez e deu certo com ele, mas não necessariamente vai dar certo com todo mundo. Mas eu acho que o Fraser está mais rodeado de pessoas que pensam além do universo CrossFit. A programação de força do Fraser hoje tem um cara do Strongman. Tem a Amy Everest, que é a esposa do Greg Everest, que é um dos
treinadores icônicos de LPO dos Estados Unidos. É o fundador da Catalyst Athletics. Então, assim, eu acho que ele está mais rodeado de pessoas que são especialistas nas suas áreas. Isso pode ajudar os atletas com deficiências pontuais. Se eu tivesse que escolher entre os dois, escolheria Hard Work Pays Off. Embora também não acho que seja não é a minha favorita. A minha favorita é a Training Think Tank. Para mim, é a melhor em termos de construção, de pensamento, de sistema de treinos. Para mim é melhor, que é onde o Noah treina, né? Com quem o Noah treina. Travis Maia também, a Laura Fisher, a Sarah Signos Dora passou um ano treinando com eles, agora não tá mais. Quem mais? Eles levam um time pro Games, são da Georgia, nos Estados Unidos. Eles são os meus favoritos são as minhas referências em relação a isso, a sistematização de um programa de treino, a entender que cada coisa está ali por alguma razão, tá? E aí você pode falar, mas ninguém foi campeão mundial ainda treinando com o sistema deles. Não, ninguém ainda não foi campeão mundial treinando com o sistema deles, o que não quer dizer que não seja bom, tá? Não quer dizer que não seja bom. Eu observo muito mais a capacidade de repetição, ou seja, de reproduzir aquilo com outros atletas, do que fazer um campeão mundial. Não é que fazer um campeão mundial é fácil, mas fazer um campeão mundial é mais simples do que você conseguir levar 30 atletas por Games, 40 atletas por Games durante 10 anos. Então a reprodutibilidade é um fator que ela aponta para a eficiência e para o sucesso daquele sistema. Um bom sistema ele te faz capaz de reproduzir aquele resultado com várias outras pessoas diferentes, não só conseguir levar uma ao extremo e depois não conseguir repetir aquele sucesso. Vamos lá? Acho que eu respondi aqui o Fernandes. Paulinho sempre tem ótimas perguntas, tá? Qual seria a melhor sequência para montar um programa? Definir objetivo e métodos. Qual seria a melhor sequência para montar um programa? Definir o objetivo? Definir os métodos? Definir a frequência? Excelente questão, Paulino. Olha só, quando a gente vai montar um programa, a primeira coisa é uma engenharia reversa, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o objetivo, tá? A primeira coisa que eu tenho que entender é para onde eu quero ir. Esse é o objetivo desse programa. Vamos criar um cenário imaginário que o objetivo do programa vai ser aumentar em 30 quilos o back squat desse atleta, porque é isso que está causando com que ele perca a vaga para o brasileiro. Se eu preciso aumentar em 30 quilos a carga desse back squat desse atleta, então agora quanto tempo eu tenho para fazer isso? Eu tenho 1 ano, tá? Eu tenho 1 ano para conseguir fazer isso, beleza. Quantas vezes na semana esse atleta tem disponível para treinar? Ele tem disponível para treinar quantas vezes forem necessárias. Uma vez por dia, 2 vezes por dia, 5, 6 vezes na semana. Ok. Então já sei o objetivo, já sei quanto tempo eu tenho, já sei a disponibilidade de tempo. Qual é o nível de experiência desse atleta? Ele é um atleta que já está no nível Elite, no nível RX Elite há 3 anos, já pratica cross competitivo há 6, já cara que já é bem experiente com os movimentos, então não é qualquer método que vai funcionar com ele, certamente não é um treino aleatório, né, que vai funcionar com ele. Então o nível de experiência do atleta seria a próxima pergunta. Porque o nível de experiência do atleta vai ditar quais são os métodos que você vai utilizar. Os métodos talvez sejam aqui a última pergunta que você vai colocar aí na sua sequência. Porque você define o objetivo, você vê quanto tempo você tem para atingir aquele objetivo, você vê a disponibilidade de tempo de execução, a experiência do atleta ou do cliente, e agora sim eu começo a ter uma noção de o que eu vou utilizar. Como é que eu vou desenvolver esse back squat? Eu vou utilizar um método de superacumulação de volume. Então, o método de superacumulação de volume, ele já me dá uma frequência ideal. A frequência aí talvez seja a última pergunta, tá? Eu vou utilizar um método de wave loading.
Eu vou usar o Wave Loading. Eu sei que existe uma variação de carga durante a sessão de treino. Eu vou utilizar o Wave Load por 6 semanas. Depois eu vou utilizar um Cluster Set por mais 4 semanas. Depois eu vou... E aí eu vou testando e vou tendo feedback do atleta. Então, na sequência, seria objetivo, tempo disponível até alcançar o objetivo, tempo disponível nas semanas para executar o programa. E aí você tem as suas perguntas de quais são os métodos que eu vou utilizar, quais são os exercícios que eu vou utilizar. E aí você tem a frequência, quantas vezes eu vou utilizar isso por semana. E aí você já tem desenhado mais ou menos ali um mapa a ser seguido inicialmente. Lembra, isso é seu plano inicial, não é um plano definitivo. Muito provavelmente esse plano vai mudar nas primeiras 4 semanas. Por quê? Porque você vai... Pensa que o seu programa de treino, ele é uma caixa em que você dá o primeiro impulso e depois vai alimentando essa caixinha com novas informações. E cada vez que você alimenta essa caixa com novas informações, ela toma formas diferentes. Então, a sua primeira montagem do programa, ela provavelmente não vai ser a última. Porque a cada semana que você conversa com seus clientes, com seus atletas, que você observa eles treinando, que você coleta feedback deles, você vai acrescentando essas informações na sua caixa. E ela vai naturalmente tomando formas diferentes. Então você viu que o método Wave Load não funcionou muito bem, você vai ter que mudar antes do previsto, ou você observou que para fazer o back extensor que você queria, ele não consegue porque ele está sentindo muita dor na lombar, então você vai ter que trocar por algum outro tipo de estímulo para aquela mesma região. Você não pode esperar o final das 8 semanas para coletar os feedbacks, você tem que ter esses feedbacks diários, semanais. Por quê? Porque você não pode gastar 3 meses para descobrir que não funcionou. Você tem que descobrir que não está funcionando e tomar medidas agora. Você não pode perder tempo. Por isso que uma programação muito engessada, com muito tempo de 3, 4 meses, e se você não tiver esse controle de feedbacks diários, a chance de errar é muito alta, porque você está dando um tiro no escuro, você não sabe se a programação está indo para o lado que você queria. Então, o jogo da programação é estímulo-resposta, estímulo-feedback, estímulo-resposta, estímulo-feedback. Você precisa fazer isso rápido, precisa fazer isso em tempo real, simultâneo. E aqui, já entrando em outro assunto, né, a minha maneira favorita de montar programa para atletas de cross é com a periodização vertical. A periodização vertical, o que é esse negócio de periodização vertical? Nada mais é do que você vai eleger quais são as qualidades que são importantes para aquele esporte. Força, endurance, resistência nos ginásticos, conseguir aplicar potência nos ergométricos. Você vai eleger as qualidades que são fundamentais e você vai mantê-las o tempo inteiro em trabalho. Você vai dar ênfases diferentes, é claro, mas você vai fazendo todas ao mesmo tempo. Você não espera fazer 4 semanas de força para depois fazer 4 semanas de cardio, para depois fazer 4 semanas de potência, para depois fazer 4 semanas de realização. Esse lance de você fazer um período de acumulação longo, depois um período de intensificação, depois uma transmutação, e você acredita realmente que você seguindo esse plano desse jeito, ele vai chegar no final daquela semana com um pico de performance? Você acredita mesmo que nada vai atrapalhar esse processo? Você acredita mesmo que nada que você não conseguiu prever vai acontecer que vai mudar todo o plano de treino? É muita inocência acreditar que isso vai acontecer exatamente como você planejou 6 meses antes. Então a programação, o pensamento da periodização vertical é você manter um toque em todas as qualidades que são importantes todas as semanas, com ênfases diferentes, tá? A primeira pessoa que eu sei, tá? Não sei se ele foi o primeiro realmente, mas que eu sei que falou sobre isso foi o Charles Francis. Charles Francis foi treinador do Ben Johnson, atleta de atletismo nos Estados Unidos. Charles Francis já morreu, mas deixou um legado enorme sobre montagem de programação de treinos. Tem muito material dele, muito livro dele disponível aí na internet. Então o Charles Francis foi um cara que falou pela primeira vez sobre periodização vertical, e esse conceito ele
ele rompeu as barreiras do atletismo. E eu sei porque a Training Think Tank pensa assim também. Eles fazem periodização vertical com os atletas deles. Então é mais ou menos assim que eu penso a programação também dos atletas de CrossFit. Fechou? Bom, essas foram as perguntas que chegaram para mim hoje. Se você tem perguntas que e você quer que elas sejam respondidas assim de forma mais profundas, mais analíticas, com mais dedicação de tempo, manda para mim. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas todo dia lá no meu Instagram. Manda para mim que eu trago essas perguntas para cá, tá? Para a gente discutir com mais profundidade. Esse é o Constantemente Variado, um podcast que a gente fala tudo sobre fitness e sobre CrossFit e sobre programação para atletas, para alunos de personal. É um podcast feito por treinador para treinadores e também para os amantes do fitness, do CrossFit e do mundo da atividade física. Nossos episódios são semanais, então toda semana tem um episódio novo para você. E nós estamos no YouTube com um vídeo aqui e também nas plataformas de áudio Spotify e Apple Podcasts. Então você pode tanto ouvir apenas, se estiver no carro, pegando trânsito, coloca aí para ouvir. Ou se você quiser assistir, eu tenho aqui o nosso canal no YouTube, Coach Bruno Souza. Os vídeos vão para lá no canal podcast. Beleza? Então esse foi mais um episódio número 3. Primeira vez no episódio solo. Confesso que foi um pouquinho estranho, mas eu acho que deu para entregar aquilo que eu estava querendo entregar, essa informação para vocês, tá? A gente volta na próxima semana, muito provavelmente já com o Léo Amore e com o outro Léo, o Videomaker, para fazer um episódio mais dinâmico para vocês. Estamos aceitando recomendações de temas, então se você tem algum tema específico que quer que a gente troque uma ideia, deixa aqui, se você está no YouTube, deixa aqui nos comentários, ou se você está ouvindo isso no podcast da Apple ou da Spotify, manda mensagem para mim lá no @coachbrunosouza no Instagram, e dê as sugestões de temas que você quer ver por aqui. Eu agradeço a sua audiência, muito obrigado e até o próximo episódio.